Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Abertura número 111, pontualmente 6 horas. Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024. Um excelente início de semana para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 23 de setembro, hoje é dia de combate ao estresse, mais conhecido como o mal do século, já que a Organização Mundial da Saúde classifica o estresse como uma epidemia de âmbito global. A data serve de referência para ações voltadas a informar e conscientizar sobre suas consequências também. Hoje é o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. A data é um momento de reflexão e de ação global, chamando a atenção para questões profundamente preocupantes que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Hoje também é Dia do Soldador, os profissionais responsáveis por manipular materiais como o aço e o ferro, transformando-os em objetos e estruturas úteis e essenciais para o nosso cotidiano. Hoje é o Dia do Sorvete. Olha! Nesse calorzão, uma das iguarias preferidas das pessoas em épocas de calor, pois além de ser gostoso e ter vários sabores, também é refrescante. Hoje também é o Dia do Técnico em Edificações, os profissionais que desenvolvem e executam projetos de edificações conforme normas técnicas de segurança, planejam a execução, o orçamento de obras e a manutenção de projetos, pesquisas tecnológicas e equipamentos na área de edificações, entre outras importantes atividades. Bastante coisa hoje, hein? Hoje também é o Dia dos Filhos. Olha que legal. Nem sabia que existia um Dia dos Filhos, achei bem legal. O intuito é fazer com que haja uma reflexão sobre a relação que existe entre pais e filhos. Hoje também é o Dia Internacional das Línguas Gestuais, as famosas Libras, essencial para promover a inclusão de pessoas surdas, permitindo que se expressem e se relacionem. E algumas das cidades que comemoram o aniversário hoje são Campos Altos, Ferros, em Minas Gerais, e Três Corações, também em Minas Gerais, Romelândia, São Bento do Sul e Timbé do Sul, em Santa Catarina, Serra Negra, em São Paulo e Siqueira Campos, no Paraná. Quantas datas comemorativas hoje, hein? Bastante coisa hoje, né? Que legal, né? Um beijo aos meus 4 filhos também, Dia dos Filhos hoje, né? E é legal. Eu sou privilegiado, eu tenho filhos que a gente mantém um relacionamento fantástico. Sempre. Eu nem sabia que existia um Dia dos Filhos, mas é legal. Para mim são todos bacana. Os dias, como também dos pais, das mães, tem que ser todos os dias, né? Verdade. Eu acho, né? Lembrando que você pode acompanhar o nosso Primeiro Jornal também através do site preverfm.com.br. Você tem imagens ao vivo de tudo que está acontecendo aqui no estúdio, das entrevistas e tudo mais. E as entrevistas você pode ver depois também, né? Isso, tanto o jornal quanto as entrevistas você pode assistir depois também no nosso canal do YouTube. É só procurar lá, @PreverFM, que você encontra e acompanha tudo certinho. Que legal. 6 horas e 3 minutos, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Os principais boletins de ocorrência de Botucatu e região com o delegado seccional Dr. Lourenço Talamonte. STF retoma julgamento que deve ampliar regra do foro privilegiado. Estado de São Paulo implanta teste pioneiro para detectar nova variante da Mpox. Líbano ordena fechamento de escolas em áreas afetadas por ataque de Israel. Cerca de 600 parlamentares cobram retirada de Cuba da lista pró-terrorismo dos Estados Unidos. 8 fabricantes de celular são notificadas por pré-instalação de aplicativos de apostas. Essa semana acontecem as sabatinas do Primeiro Jornal com a participação dos candidatos e candidatas à Prefeitura de Botucatu. E por isso hoje nós conversaremos com o chefe do cartório eleitoral, Igor Ignácio. Agora 6 horas e 4 minutos, vamos saber como é que fica o tempo nesta segunda-feira com Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia. Hoje em Botucatu haverá sol com algumas nuvens e não chove. Após a chuva que veio, né, aí na sexta-feira. Que Chuva não estava boa, prevista, deixando claro. E choveu bem, choveu legal. Que eu falei aqui que não ia chover, mas choveu. Choveu. E ainda bem que choveu. Ainda bem, o Instituto Nacional de Meteorologia, lá pelas 9, 10 da manhã, emitiu um alerta, né, Ellen? Foi. Falando que ia vir tempestade e veio. Choveu verdade. Aí aproximadamente 3 horas, teve vento forte. Algumas árvores caíram em Botucatu, inclusive. Maria chegou a ficar sem energia em alguns pontos, que meu verdade. sobrinho mora lá. Sim. Ficou sem energia por causa do vento. Jardim Paraíso também, uma temporada sem energia, mas
Mas todo mundo estava esperando essa chuva, né? Bem-vinda mesmo. Muito bem-vinda. Foi a primeira vez que eu falei, aê, caramba, tá chovendo, ufa. Que bom. Pois é, mas por enquanto a gente não espera chuva de novo aí nessa semana. A temperatura mínima hoje é 19 graus e a máxima de 34 graus. A primeira semana de primavera será bem quente em todo o estado de São Paulo. O estabelecimento de uma grande massa de ar seco no Brasil Central volta a deixar o tempo estável a partir desta segunda-feira até pelo menos quinta-feira. Teremos dias muito parecidos no estado paulista, com algumas aberturas de sol, pouca, quase nenhuma nuvem no céu e calor durante as tardes. O interior paulista volta a chamar mais atenção nesses próximos dias. No oeste, norte e nordeste do estado, as temperaturas podem chegar aos 38 graus já nesta segunda-feira, podendo chegar a pontualmente passar nos 42 graus na quinta-feira. A gente tem que agradecer por morar em Botucatu, porque aqui a gente não vai passar dos 40 graus, não. Vai ficar bem quente, chegando até 35 graus, 36 graus. Não deixa de ser desesperador. Mas tem regiões aqui de São Paulo que vão ser muito mais quentes. Nossa. E já na porção central do estado, abrangendo as regiões de Bauru, Campinas e São Carlos, os termômetros podem chegar aos 38 graus e 39 graus na quinta-feira. Com temperaturas muito altas e o padrão de tempo seco se estabelecendo neste início de semana, o risco para novos focos de incêndio aumenta, sobretudo no interior de São Paulo. E a primavera começou, né? Finalmente chegamos aí à nova estação e o que podemos esperar da primavera? Há boas notícias para as regiões sudeste e parte do centro-oeste. Os modelos climáticos indicam que essas áreas terão chuvas mais frequentes e acima da média para a estação. A previsão é que o retorno das frentes frias e a atuação de cavados, áreas alongadas de baixa pressão, favoreçam a formação de sistemas de instabilidade que trarão um alívio para a seca prolongada. O alívio para a poluição do ar e os focos de incêndio começará, segundo as previsões, na primeira quinzena de outubro. Nesse período, a faixa que se estende do oeste de Rondônia ao oeste de Mato Grosso do Sul verá o retorno das chuvas que irão se intensificar nas semanas seguintes. Gente, é aquela história, né? A gente muda a estação, mas a temperatura, né? Não muda muito, né? A gente continua com calor, de vez em quando, uma chuva. Muito de vez em quando, né? Mas que a primavera seja bem-vinda, né? Uma estação alegre, as flores e tudo mais, né? E que a gente teremos as flores. Já tem bastante, hein? Já tem bastante. E que as pessoas tenham a sensibilidade de observar, de notar que existe uma flor ali, né? Sim. Muito, muito legal e muito importante também para as principais habitantes desse planeta, as abelhas, né? Sem abelha não há vida. E sem as flores não existem abelhas. Verdade. 6:07, vamos àquela notícia inusitada, aquela notícia curiosa. Uma capivara brasileira fugiu de um zoológico na Inglaterra. Completa nesta sexta-feira uma semana de buscas pela capivara conhecida como cinnamon, canela em inglês, que fugiu do zoológico de Telford, na Inglaterra, no último dia 13. O animal brasileiro escapou do seu abrigo e atravessou bosques dentro do zoológico antes de desaparecer numa mata da região. Antes, ela foi vista indo em direção a uma estrada próxima. Após dias de busca, o zoológico conseguiu localizar o animal através de imagens de um drone térmico em uma floresta a menos de 200 metros do zoológico. A equipe logo agiu para tentar recapturar o animal, mas à medida que eles se aproximavam da capivara, ela se aprofundava no matagal. Para evitar qualquer ferimento ao animal, o zoológico instalou gaiolas com portas automáticas em que a canela é atraída por comida. O zoológico informou num comunicado nas redes sociais que suspendeu as buscas na quinta-feira, dia 19, mas que elas foram retomadas na sexta, dia 20. No zoológico de Telford, a capivara brasileira vivia com seus pais e com o irmão. A instituição afirma que ela tinha uma ótima relação com seus cuidadores também. O zoológico também alertou moradores da região para notificarem as autoridades caso encontrassem o animal. Em um comunicado nas redes sociais, eles informaram que a capivara é um animal dócil, mas não é recomendado se aproximar dela, pois se torna imprevisível quando encurralada. Eu tenho um sentimento de muita tristeza quando eu vejo um animal no zoológico, Sim. Sabe? Sabia que é ali que ele ficou e os humanos vão ali, olha que bonitinho e tal. É a tristeza do animal, né? Sim. E ela não aguentou, ela fugiu, né? Mas você vê que não deixa de ter me causado curiosidade essa notícia. Eu ainda comentei com a Juliana, eu falei,
Eu nunca parei para pensar que do mesmo jeito que aqui no Brasil nós temos animais em zoológicos de outros lugares, eu nunca parei para pensar que em outros pudessem ter animais brasileiros, como uma capivara, por exemplo. Isso me surpreendeu um pouco. Não tenha dúvida. E lá na Colômbia, o Pablo Escobar, o maior bandido que teve, né, traficante internacional, que morreu, e ele conseguiu, pela fortuna que ele fazia no tráfico de drogas, ele conseguia trazer animais de todo o mundo para um zoológico, uma fazenda dele. E ele trouxe uma quantidade de hipopótamos. E hoje, na Colômbia, eles estão abrindo a caça ao hipopótamo. Tá? Porque a coisa se proliferou de uma tal forma. Tá? Então ele trouxe da África o hipopótamo para a Colômbia e aquilo lá, né? Ele morreu, ele foi preso, né? Enfim. E os hipopótamos continuaram se reproduzindo. Não são animais da América, né? E estão ali. E agora vão abater os hipopótamos. Doideira, né? 6h10. E eu vi uma imagem também de um urso tentando escapar de um zoológico pegando um tronco. Olha só. Sabe? Ele punha o tronco ali no cantinho, tentava subir e não conseguia. O desespero dele de voltar. Terrível, né, gente? Imagina você ficar preso, né? Preso. E com os outros te olhando ainda. Te olhando, né? Você fica imaginando, o que esse povo tá olhando pra mim aqui? Eu quero ir embora, gente. Não quero ficar aqui. É lógico. 6h11. Esporte. E pela 27ª rodada do Brasileirão, o Corinthians venceu o Atlético Goianiense por 3-0 neste sábado, no jogo que marcou a estreia de Memphis Depay na Neoquímica Arena. Romero abriu o placar para o alvinegro, Pedro Rangel fez o segundo e Rodrigo Garro fechou a conta após a grande assistência de Igor Coronado. Com o triunfo, o Corinthians foi a 28 pontos e subiu para a 17ª posição. E o Lorival ficou feliz, né? Porque ganhou de 3-0. A equipe ultrapassou o Fluminense, que perdeu para o Botafogo por 1-0 nessa rodada. O tricolor carioca tem um jogo a menos que o alvinegro. Já o Atlético Goianiense segue na última colocação com apenas 18 pontos. Foi o que você falou, né? Esse jogo era importante para o Corinthians e a gente esperava a vitória, né? Não tenha dúvida, afinal de contas ia jogar contra o Lanterna. Sim. O Corinthians está bem próximo também, está na zona de rebaixamento, mas não é o Lanterna. E foi legal, foi uma festa, muita gente assistindo esse jogo. Sim. O Vitória venceu o Juventude por 1-0 em casa. E no Maracanã, Fluminense e Botafogo fizeram um emocionante clássico carioca, que só foi definido nos acréscimos graças à falha de Felipe Melo. O Botafogo, líder do Brasileirão, fez 1-0 com direito à lei do ex. Luiz Henrique anotou o gol da vitória no Maracanã neste sábado. E o Fortaleza goleou o Bahia por 4-1 neste sábado na Arena Castelão. Marinho 2 vezes, Pochettino e Renato Kaysar fizeram para os mandantes. Everaldo marcou do visitante. 3 gols foram belos chutes colocados no canto ainda no primeiro tempo. O Fortaleza reagiu e voltou a vencer após 4 jogos e quase um mês sem vitórias. Foram 2 derrotas seguidas e um empate no Brasileiro, além da derrota para o Corinthians na Sul-Americana. A última vitória no campeonato havia sido contra o Corinthians em 25 de agosto. Já no domingo, o Atlético Mineiro derrotou o Bragantino por 3-0. E o Palmeiras bateu o Vasco por 1-0 no Mané Garrincha, em Brasília. Legal. O gol foi do artilheiro do Palmeiras do ano, Flaco Lopes. Vi muita gente agradecendo o Flaco Lopes. Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chega a 53 pontos na vice-liderança e segue a 3. O líder Botafogo tá encostando, hein? Se o Felipe Melo não tivesse falhado pro Fluminense, estaria 1 ponto só na frente. Foi o que falaram. Do outro lado, o Cruz Maltino permanece 35 e figura no 10º posto. Na Arena, em Porto Alegre, o Flamengo perdeu para o Grêmio pelo placar de 3-2. Com o resultado, o Grêmio se distancia do Z4 e o Fla fica longe da briga pelo título. O tricolor sobe para 12º com 31 pontos, 3 acima do Corinthians, que abre a zona. O rubro-negro se mantém em 4º com 45 pontos. O líder, Botafogo, tem 56. Cuiabá e Cruzeiro não saíram do 0-0. E neste domingo também o São Paulo perdeu de virada para o Internacional por 3-1 no Morumbis. Os gols do time gaúcho foram marcados por Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Patrick. O atacante Luciano foi quem fez para os paulistas. O São Paulo chegou com perigo logo no primeiro minuto de jogo. Eric tocou para a passagem do lateral Igor Vinícius, que cruzou para a área. Lucas cabeceou e parou na defesa do goleiro Rocher.
O tricolor poupou os principais jogadores visando o jogo de volta da Libertadores contra o Botafogo, que acontece nesta quarta-feira. Também promete emoção aí, hein? E o São Paulo não perdeu posições na rodada, continua no 5º lugar com 44 pontos. Já pela Série B, na 28ª rodada, o Mirassol venceu o Goiás por 1-0 fora de casa. E pelo mesmo placar, o Ituano perdeu em casa para o Coritiba. E hoje tem disputa direta pela liderança da divisão. No estádio Urbano Caldeira, Santos e Novo Horizontino jogam às 21h30. O Novo Horizontino é líder com 50 pontos e o Santos figura atrás com 49 pontos. Vai ser 1-1 esse jogo. Já cravou. Já tá, tudo certo. Amanhã cobrem. Vou esperar, então. E, também teve um jogo ontem, que acabou um pouco tarde, do Criciúma e do Atlético Paranaense. Eles também não saíram do 0-0. Que legal, muita emoção nesse final de semana e nós estamos a 11 rodadas de terminar o campeonato, né? O São Paulo jogou com o time misto, perdeu em casa, o Flamengo jogou com o time misto, perdeu lá no Sul, enfim, porque eles querem, né, a sequência na Libertadores. Terão jogos importantíssimos no meio de semana, enfim, o campeonato está se afunilando, vamos ver quem sobe, vamos ver quem desce. Tá muito legal, tá muito animado. E ontem, a maior torcida, né, o maior público do campeonato até agora foi entre Vasco e Palmeiras, mais de 62 mil pessoas. Levar um jogo para Brasília, tá sem água. Duas paradas técnicas, porque o pessoal tem que se hidratar. Bom, o Vasco, que era o mandante, então ele conseguiu levar para ter maior renda, enfim, ganhar um dinheiro a mais, né? 6h16. E além disso, o Corinthians, o time feminino, conquistou, né? Conquistou o Campeonato Brasileirão pela 6ª vez. Que coisa, né? Já era esperado, né? Isso. Ganhou de 3-0 a primeira e 2 a segunda, né? Isso, venceu o São Paulo por 2-0 neste domingo na Neoquímica Arena. E muita gente compareceu. Compareceu no sábado, né? Na estreia do Memphis Depay e compareceu no domingo para a final do Brasileirão Feminino. Muita gente. E ainda falando de esporte, Márcio, você acha que porque a Olimpíada acabou, acabaram as nossas alegrias com a ginástica olímpica? Não acabaram, meninas, né? Não acabaram. Uhum. A Rebeca Andrade brilhou nas barras assimétricas e conquistou um título no Brasileiro de Ginástica Artística. O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística agitou amanhã deste domingo em João Pessoa, na Paraíba, coroando os grandes nomes da modalidade no masculino e também no feminino. Nas finais por aparelhos, tivemos a campeã olímpica Rebeca Andrade levando o ouro nas barras assimétricas pelo Flamengo e Caio Souza do Minas garantindo 3 ouros. Foi a primeira disputa dos atletas brasileiros pós-Jogos Olímpicos de Paris 2024. Rebeca Andrade foi para o Brasileiro para disputar apenas as barras assimétricas e o salto, mas, como optou por fazer apenas um dos 2 saltos na classificatória, acabou ficando de fora da final. Nas barras assimétricas, ela dominou, ficando com ouro, fazendo 14,500 de nota. Além de Rebeca Andrade nas assimétricas, o Flamengo também foi ouro nos outros aparelhos no feminino, com Larissa Machado no salto e Ellen Silva garantindo o lugar mais alto do pódio no solo e na trave. 6h18 e a Raika Ventura é campeã mundial de skate park, título inédito para o Brasil. A paulista Raika Ventura, de 17 anos, conquistou o campeonato mundial de skate park neste domingo em Roma, na Itália. A brasileira fez a melhor volta da competição logo na primeira entrada na pista, alcançando a nota de 89,58. E na seguinte, foi a primeira das finalistas a chegar no Clube dos 9, com 93,73. É a primeira vez que uma skatista brasileira vence o Mundial no parque. Raíssa Leal é bicampeã mundial no Skate Street. No parque masculino, o brasileiro Pedro Barros foi campeão em 2018. Estou muito feliz, meu pai e minha mãe são muito importantes para mim, eu amo eles demais, são tudo para mim. Obrigado, galera do Brasil, vamos Brasil, ganhamos, disse Raika após a conquista. Quarta colocada no Mundial de 2023 e fora da final das Olimpíadas de Paris neste ano, terminando na 12ª posição, Raika despontou como uma das favoritas em Roma depois de liderar as eliminatórias. Na semifinal, mesmo com cãibras, a brasileira se classificou na 5ª colocação. Nesse domingo, ela não deu chances para as adversárias com show nas 2 primeiras voltas. A nota 93,73, que deu o título para a paulista do ABC, foi maior que todas as notas da final olímpica de Paris 2024. As medalhistas olímpicas deste ano não estavam na final em Roma. A prata e o bronze no Mundial ficaram com as japonesas Hinano Kusaki e a espanhola Naya Lazo.
A história de Raika com o skate é antiga e vem de família. A skatista que nasceu em São Caetano do Sul, São Paulo, aprendeu a andar de skate aos 6 anos por influência do pai e do tio, que são skatistas. A menina acompanhava as aulas de skate que o pai dava na pista de São Bernardo do Campo e acabou se apaixonando. Que legal, né? Parabéns a Raika, parabéns às brasileiras. E tem mais brasileira que merecem os nossos parabéns, né? Bia Haddad vence Daria Kazakhtina de virada na final de conquista do WTA 500 de Seul. Beatriz Haddad Maia venceu Daria Kazakhtina na final e conquistou o WTA 500 de Seul na madrugada deste domingo. A número 1 do Brasil derrotou a russa de 21 anos de virada por 2-1, parciais de 1-6, 6-4 e 6-1, a partida teve duração de 1 hora e 50 minutos. Bia Haddad Maia começou mal o jogo, perdendo o primeiro set por 6-1. Mas a brasileira teve forças para reagir no segundo set e empatar a partida com 6-4, após Daria Kazakhtina iniciar melhor. No tie-break, Bia Haddad venceu e cresceu com autoridade por 6-1. Esse foi o primeiro título de Bia Haddad no ano e o 4º da carreira. É a primeira vez que Bia ganha um WTA 500, conquista que fica atrás apenas do WTA Elite Trophy, antigamente chamado de Torneio das Campeãs, vencido pela brasileira no final do ano passado. Bia já venceu os WTA 250 de Nottingham e Birmingham, ambos em 2023, quando ela chegou a ser a 10ª do ranking mundial. Nesta segunda, Bia vai aparecer como 12ª do mundo na WTA. Parabéns a Bia Andrade, olha que legal, né? Olha, as mulheres conquistando realmente o esporte mundial. Como a gente costuma dizer, as mulheres só não dominam o mundo porque não quer. Eu acho, elas podem. 6h21, vamos ao intervalo, já nós voltamos. Lembrando que hoje ainda você vai ter uma entrevista com o Igor Ignácio, chefe do cartório eleitoral de Botucatu, Itatinga e Pardinho, falando das eleições municipais que estão se aproximando. Já voltamos. A sua cidade no Primeiro Jornal. 6h25 e temos mais notícias de esporte, né? A Ana Laura e também a irmã Ana Carolina foram destaques, inclusive, né? Na prova de laço e tambor, enfim. A gente vai dar todos os detalhes amanhã, com tempo, premiação. Parabéns às irmãs Savine, Ana Laura e Carol, né? Por mais essa conquista muito legal para a cidade de Botucatu. É isso mesmo, e ainda falando de esporte, no sábado, dia 21 de setembro, que marca o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, os atletas paralímpicos aqui do atletismo da cidade de Botucatu participaram dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo, Paresp, e trouxeram para a cidade 13 medalhas, ouro e prata, e foi uma grande alegria. Ficou em terceiro lugar no maior número de medalhas da região. Que legal, parabéns aos atletas paralímpicos de Botucatu por mais esta conquista. Que legal, né, gente? Que legal, que bacana mesmo a gente poder divulgar isso, saber do desempenho, saber da dedicação. E todo o torneio eles estão trazendo, né? Estão pegando pódio, estão trazendo medalhas. Muito bacana isso. Empenhado. Muito bacana. 6h26. 6h26 e agora a gente vai para as notícias, né? Os boletins de ocorrência de Botucatu e região. Vai ouvir com o delegado seccional aqui de Botucatu e região, Dr. Lourenço Talamonte. Bom dia, Dr. Lourenço Talamonte. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que nos acompanham pela Prever FM. Passaram um resumo aí das principais ocorrências do plantão da Polícia Civil nesse final de semana. Plantão e com vários destaques e prisões feitos aí pelas forças de segurança. Tivemos 3 capturas de procurados durante esse final de semana. Prisão em flagrante por tráfico de drogas em Bofete. Uma prisão em flagrante por lesão corporal culposa e embriaguez ao volante em São Manuel. Um motociclista embriagado acabou atropelando uma mulher de 48 anos de idade. O indiciado preso de 34 anos de idade confirmou ter ingerido bebida alcoólica e fez uso de substância entorpecente antes de dirigir. Foi contido por populares até a chegada dos policiais militares e a vítima transferida à Unesp com suspeita de traumatismo craniano. O indiciado foi conduzido ao plantão da Polícia Civil e autuado em flagrante delito. Também tivemos prisão em flagrante por violência doméstica, descumprimento de medida protetiva, no bairro Boa Vista, em Botucatu. Mulher, né, nesse caso, que foi presa,
em razão da aproximação do filho no interior da escola e tinha medida protetiva de urgência contra ela. Ela não poderia se aproximar do filho de 5 anos de idade e por isso foi presa em flagrante delito. Também tivemos um flagrante de tráfico de drogas em São Manuel, no bairro Ipês, domingo de manhã. O indiciado preso é de 37 anos de idade, flagrado com cocaína, crack e maconha, conduzido ao plantão na Polícia Civil e preso em flagrante. Também tivemos uma prisão em flagrante por tentativa de furto de bicicleta no pronto-socorro municipal de adulto em Botucatu, domingo à tarde. O autor foi preso em flagrante. E uma prisão em flagrante por violência doméstica em Porangaba, também no domingo. Então foram esses os principais destaques aí do plantão da Polícia Civil. Um abraço a todos e boa semana. Obrigado, doutor Lourenço Talamonte, delegado seccional de polícia, com resumo das ocorrências policiais deste final de semana. 6h29. Acesso à trilha da Cachoeira da Marta, em Botucatu, é interditado após ser alvo de vândalos. Uma das trilhas que dá acesso à Cachoeira da Marta, em Botucatu, foi interditada após ser alvo de vândalos no domingo, dia 15. O local faz parte do Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta. Além da depredada, o local conta com mais 2 trilhas que levam até a queda d'água. Segundo a administração do parque, as madeiras que compõem o caminho, que é autoguiado, foram destruídas. A manutenção já teve início, porém, por se tratar de uma área de difícil acesso, a previsão de conclusão é de apenas para a próxima semana. A Cachoeira da Marta é um dos atrativos naturais mais conhecidos da região, com uma queda d'água de aproximadamente 30 metros. A cachoeira é cercada por uma vegetação típica do Cerrado Paulista. É isso. Gente, agora, você imagina o vandalismo imperando por todo quanto é lugar, né? Tudo quanto é lugar. A pessoa tem aquele terreno no Altos do Paraíso, onde o pessoal vai ver o pôr do sol, tal. Muita gente vai lá, para os carros, mas o cidadão não consegue deixar o lixo, já que não tem lixeira, que é um terreno público, mas é um terreno que é adaptado. As pessoas acabam parando para ver o pôr do sol, enfim. As pessoas jogam a latinha de cerveja, de refrigerante, as garrafas de bebida, o saquinho de salgadinho, deixa o lixo tudo pro chão, sabe? Então, quer dizer, a gente tem muito que evoluir, né? Essa questão do vandalismo aqui na Cachoeira da Marta também é outra coisa, sabe? A gente não consegue aceitar que o ser humano não evolua na educação, né? Pra que fazer isso? A educação, né? Que é fundamental em tudo na vida. Em tudo na vida você tem que ter educação, tem que ter pelo menos o mínimo de cidadania, né? Para poder conviver em sociedade. Não, quer depredar, quer sujar, quer destruir. Para quê? Que coisa, né? Qual a necessidade disso? Qual é a vantagem, né, disso? 6h31, requerimentos sobre segurança e transporte são aprovados na Câmara Municipal de Botucatu. Na 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Botucatu, realizada no dia 16 de setembro, foram aprovadas pelos vereadores requerimentos que tratam de segurança e mobilidade no município. Foi solicitado ao secretário adjunto para assuntos do transporte coletivo e trânsito a realização de análise e estudos técnicos com vistas à introdução de pelo menos 3 horários diários de ônibus diretos entre o distrito de Rubião Júnior e a região do Shopping Parque Botucatu. Segundo o site Movit, atualmente a linha de ônibus Santa Elisa Centro faz parada no shopping e tem seu ponto final em Rubião Júnior. No que diz respeito à segurança, foi solicitado ao secretário de Segurança e realização de análises e os estudos técnicos para a instalação imediata de câmeras de monitoramento com funcionalidade de 360 graus dentro dos esforços e estratégias da muralha virtual nas 2 extremidades do elevado Bento Natel. É sempre importante, né? E essas câmeras de monitoramento, de segurança, essa muralha virtual é fundamental, que a cidade realmente seja monitorada, né? 6h32. Botucatuense campeã nacional mirim de 3 tambores recebe congratulações na Câmara Municipal. Na semana passada, a jovem atleta de Botucatu, Helena Zerbinato, foi homenageada com uma moção de congratulações na Câmara Municipal, em reconhecimento à sua conquista do 1º lugar no Circuito RAM da Associação Nacional dos 3 Tambores, durante o Jaguariúna Rodeio Festival. Com 11 anos de idade, ela foi considerada uma inspiração para os jovens da cidade. Helena sagrou-se campeã do Circuito RAM ANTT em setembro.
A atleta participou de todas as 17 etapas realizadas e subiu ao pódio 13 vezes, incluindo 3 vitórias nas etapas do Jaguariúna Rodeio Festival, a NTT Barrel Show e prova ZDIEK. Além disso, ela obteve o título de competidora revelação, concedido pela NTT para a competidora que está em seu primeiro ano no circuito RAM e que teve grande destaque na temporada. Verônica Zerbinato, mãe de Helena, conta ao Primeiro Jornal com mais detalhes como foi todo o processo do campeonato. Para nós foi uma emoção muito grande ver a Helena com apenas 11 anos já brilhando aí nas pistas dos maiores rodeios do Brasil. Nós seguimos esse campeonato, que é um campeonato nacional, por um ano. Ele iniciou no rodeio de Jaguariúna o ano passado e foram 17 etapas. Dessas 17 etapas, a Helena subiu aos pódios 13 vezes, em 13 etapas. Então, nós, como pais, a gente fica muito orgulhoso, né? Que ela é muito determinada, fez, assim, uma temporada maravilhosa e foi merecedora, sim, de ganhar a premiação como atleta revelação do ano. Só temos a agradecer a Deus por ter protegido ela, a égua dela, em todas as viagens. Nós rodamos, sim, bastante. Ela participou de rodeio do Colorado, Catalão em Goiás, provas também em pistas oficiais. Então viajamos bastante e a gente tem que levantar a mão para o céu, dobrar o joelho, agradecer que Deus protegeu nós na estrada e protegeu ela e a égua dela nas pistas. E além disso, Helena Zerbinato compartilha a emoção de sua conquista e revela seu próximo sonho no esporte de 3 tambores. Eu estou muito feliz de ter conquistado o título de campeã nacional mirim e principalmente de poder levar o nome de Botucatu para as pistas do Brasil. Agora, meu próximo sonho é correr e ganhar alguma prova no Barretos International Rodeo. Olha que legal, né? Parabéns a Helena, a toda a família Zerbinato. Que bacana. 11 aninhos, né? 11 aninhos. E pergunta daqui a alguns anos se vai estar divulgando isso ou não. Opa! Mas que legal mesmo. Parabéns, parabéns. 6h36. E hoje tem concerto de gala da Orquestra Municipal aqui em Botucatu. Hoje, 20 horas, ocorre o concerto de gala da Orquestra Municipal de Botucatu no Teatro Municipal. O maestro titular é Fernando Ortiz, que convida a população de Botucatu. Hola, soy el maestro Fernando Ortiz de Vilate y quiero convidar a toda nuestra población botucatuense y región para o concerto que acontecerá hoje, segunda-feira, no Teatro Municipal. A nossa querida Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu vai apresentar temas de filme, um repertório lindo, feito com muito carinho para vocês, onde hemos conseguido as partituras originais das obras Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, entre outras. Um repertório onde vocês escutarão a Orquestra Sinfônica executar esses temas e o filme sendo passado pelo telão no nosso teatro. Tudo de graça. Hoje, segunda-feira, às 20 horas, no Teatro Municipal de Botucatu. Nós, músicos da orquestra, esperamos por vocês. Ah, que legal, gente. Olha que programão, hein? Segunda-feira, hein? Na segunda-feira é um baita programão. Tô pensando em ir, hein? É bacana. Eu gosto da trilha sonora do ET. Muito legal, né? Muito legal. E eu já tive a oportunidade de ver a orquestra com temas de filmes. É muito legal, é emocionante. Principalmente quando você assistiu o filme. E com cenas com as imagens passando ali, é muito bacana mesmo. Agora, 6h38, vamos ao balanço dos casos de dengue em Botucatu, Juliana. Vamos sim. A gente parou de falar da dengue há um tempo atrás, né? Parece que acabou, mas não acabou não. A gente voltou a falar mais da Covid aí, que estava aumentando os casos. Mas é importante a gente ver como está a situação da dengue, até porque cresceu muito nesse ano, né? Verdade. E em contato com a Vigilância Ambiental em Saúde, o NEIM passou os dados
E setembro registrou 19 casos de dengue, uma queda de 36% em relação a agosto, que tinha registrado 30 casos. A dengue vem em uma tendência de queda desde maio. O pico de casos foi no primeiro semestre, predominantemente em março, com 4.069 casos, abril, com 5.077 casos e maio, com 4.129 casos. Então, teve muitos casos nesses meses, comparados ao que a gente tem agora, né? Esses 3 meses somaram 13.275 casos, o que representou 79,8% do total da dengue em 2024. No total, Botucatu registrou 16.635 casos. E lembrando que atualmente a gente não tem a vacina da dengue disponível aqui em Botucatu. A gente espera a previsão de que no próximo ano venha receber, de acordo com a situação epidemiológica que a gente vivenciou esse ano. Uhum. É uma matemática meio difícil de entender, né? Vamos falar a verdade, né? O número de casos é histórico na cidade de Botucatu e o ano que vem tem vacina, né? Não consigo entender isso, né? Eu acho que a vacina tem que ter todo ano para tomar, para evitar o caso, né? Sim, lógico. É uma matemática meio estranha, né? Agora, das 4.792.411 vacinas contra a dengue distribuídas pelo governo federal aos estados e ao Distrito Federal desde fevereiro, apenas 2.234.449 doses foram registradas como aplicadas no Sistema Único de Saúde até o último dia 15, um percentual de 48,88%. O saldo, portanto, é de que 2.448.647 de doses não tiveram registro de aplicação. Os números foram apresentados pelo diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Éder Gatti, durante a 26ª Jornada Nacional de Imunizações em Recife. É aquela história, né? Então, só faixas especiais é que podem tomar a vacina. Uhum. Só que esse pessoal que está dentro dessa faixa para tomar a vacina não toma. E a vacina fica lá, e muita gente querendo tomar. Será que querendo tomar? Porque, nossa, gente... eu gostaria de tomar. Eu também. Eu acho melhor, que a prevenção é sempre melhor, né? Não tenha dúvida. A gente lamenta que, tendo vacina, o pessoal não vai tomar, né? 6h40, nós vamos ao intervalo. Um bom dia a você que está indo para a escola agora, sossegadinho aí, entra na aula 7. Você que já está trabalhando... Alô, Leandro Leonardo, 4 fornadas, né? Segunda são 4, né? São 4 fornadas aí de pão, né? É isso aí, bom trabalho a você, motorista de aplicativo, motoristas e motoristas, um abraço a vocês, obrigado pela carona. Nós vamos ao intervalo, já nós voltamos. Primeiro Jornal, Prever FM. 6h45 e recuperação de área devastada por incêndio no interior de São Paulo pode levar até 100 anos. Especialistas apontam que a recuperação de mais de 1,7 mil hectares queimados por um incêndio que teve início no dia 22 de agosto em Pompeia, no estado de São Paulo, pode levar até 100 anos. A área pertence a 3 fazendas localizadas entre a cidade e o distrito de Paulópolis e abrange reservas de mata, áreas de pastagem e cercas. O zootecnista Mário Bastos é gestor de uma dessas áreas. Ele explicou em entrevista ao G1 que as chamas já foram basicamente extintas e que sobraram apenas brasas em troncos de árvores e regiões de mata muito densas e de difícil acesso. Foi um maciço florestal muito grande e importante aqui para a região. Vemos encostas que estão completamente cinzas, áreas densas de floresta totalmente devastadas. A recuperação é lenta. Em uma devastação desse tipo, esperamos cerca de 100 anos para uma recuperação parcial, explica o gestor. A área havia sido alvo de um incêndio igualmente de grandes proporções em 1963 e, segundo Mário, continuava em recuperação. E nós temos, mesmo com a chuva que caiu em boa parte do estado de São Paulo na última sexta-feira, nós temos ainda cidades aqui no interior de São Paulo que ainda estão com queimadas. Sim. É difícil a gente entender, né? E a maioria queimada criminosa. Então eu acho o seguinte, não adianta o governo colocar mais brigadistas, se é criminosa, identifique quem são os criminosos, quem são os mandantes. Porque tem gente que gosta do caos, né? Gosta de causar o caos no Brasil. Uhum. Tem que prender, tem que identificar, prender e tudo mais e acabar com isso, gente. Todo mundo está sofrendo as consequências, né? Crises respiratórias,
idosos, crianças, enfim. Inclusive a chuva que nós tivemos na sexta-feira, eu não sei se aconteceu aqui em Botucatu, mas algumas cidades registraram mau cheiro na chuva. E é justamente da chuva contaminada por causa dessas queimadas. A chuva veio como enxofre. Mas aqui em Botucatu eu acredito que não, porque tinha caído uma chuvinha na semana passada que tinha dado uma amenizada, né? E a chuva de sexta-feira foi uma chuva com mais proporções, né? Enfim, eu pelo menos não percebi nada disso, mas é difícil porque está acontecendo no estado de São Paulo. Brasília continua acontecendo, né? As queimadas, tá? Enfim, o Brasil inteiro ainda continua com problemas, né? E as chuvas estão chegando em alguma parte do Brasil, outras nem tanto, né? E o calor vai ser insuportável. 6h47. STF retoma julgamento que deve ampliar regra do foro privilegiado. Com maioria de votos formada para alterar a regra, o Supremo Tribunal Federal retomou na última sexta-feira, ou no dia 13, o julgamento que rediscute o foro privilegiado para autoridades. 6 dos 11 ministros já votaram para manter no Supremo investigações de políticos, mesmo depois que eles deixarem as funções que teriam cometido o crime. O julgamento será retomado no plenário virtual com o voto do ministro André Mendonça, que em abril pediu mais tempo para analisar o caso. Os votos podem ser inseridos até o dia 27 de agosto. Ainda faltam os de 5 ministros. Atualmente, se um político com foro do STF com ministros, senadores e deputados comete um crime como homicídio, furto, sequestro, sem relação com o cargo ou mandato, a investigação fica na primeira instância da Justiça. Já se o crime tem relação com a função, qualquer que seja o delito, como corrupção, o caso fica no Supremo, mas só enquanto durar o mandato. A maioria dos ministros votou para ampliar o foro. Se essa posição prevalecer, os casos vão permanecer na corte mesmo quando o político deixar o cargo. A mudança no entendimento foi proposta pelo ministro Gilmar Mendes, que é o relator de 2 casos que investigam políticos. Atualmente, o Supremo tem cerca de 50 inquéritos. Os ministros do Supremo consideram que a atual regra, com casos saindo do STF e indo para instâncias inferiores, permite a investigados usar recursos legais para arrastar os processos por anos. Isso, em muitos casos, leva à prescrição, quando não há muita mais possibilidade de se aplicar uma punição. Com a mudança, os ministros acreditam que as apurações serão concluídas mais rapidamente. Em 2018, o plenário do Supremo restringiu o foro privilegiado. Ficou definido que só devem ser investigados na corte crimes praticados durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo. Com isso, passou a valer o entendimento de que devem ser enviados para a primeira instância da Justiça todos os processos criminais que se refiram a crimes cometidos antes do cargo ou os cometidos no cargo, mas que não tenham relação com a função. Quando o parlamentar deixa a função, os ministros repassam os casos para outra instância. Só ficam no Supremo as ações em estágio avançado, aquelas em que o réu já foi intimado para apresentar a sua defesa final. Antes, inquérito ou ação penal que envolvia parlamentar eram repassados ao STF, mesmo que tratassem de fatos anteriores ao mandato. Agora 6h50 e STF tem 5 votos para considerar legal que testemunhas de Jeová recusem transfusão de sangue. O Supremo Tribunal Federal já tem 5 votos no sentido de que testemunhas de Jeová têm o direito à recusa de terapias com uso de sangue de terceiros. E que cabe ao poder público o custeio de procedimentos específicos sem o uso da técnica desde que incorporados ao Sistema Único de Saúde. O tribunal vai retomar nesta quarta-feira, dia 25, o julgamento dos recursos que discutem se, por razões de convicção religiosa, testemunhas de Jeová podem pedir ao governo o custeio de um tratamento médico específico de saúde ou exigir que suas cirurgias ocorram sem transfusão de sangue. Os ministros retomaram na última quarta-feira a análise de recursos que discutem o tema. A religião não permite o recebimento de transmissão de sangue de terceiros. O debate envolve direitos fundamentais previstos na Constituição, como a saúde, dignidade da pessoa humana, legalidade, liberdade de consciência e de crença. Um dos processos sobre relatoria do ministro Gilmar Mendes envolve uma paciente de Alagoas. Ela foi encaminhada para cirurgia de substituição de válvula aórtica, cirurgia cardíaca, pelo Sistema Único de Saúde. Por ser testemunha de Jeová, decidiu fazer o procedimento sem transfusões de sangue de terceiros, assumindo os possíveis riscos. A diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em Alagoas, no entanto, condicionou a realização da cirurgia à assinatura de termo de consentimento da paciente para a realização de eventuais transfusões. Ela não aceitou
e o procedimento foi cancelado. A paciente acionou a justiça contra o poder público para obter a cirurgia sem a transfusão pelo SUS. Na primeira e na segunda instância, o pedido foi negado. A justiça considerou que não havia garantias de que o procedimento iria ocorrer sem riscos para a paciente, se fosse da forma como solicitada por ela. O outro caso que tem Barroso como relator é de um paciente do Amazonas que buscou obter o direito de realizar uma cirurgia ortopédica em hospital público sem transfusão de sangue. Nas instâncias inferiores, o poder público foi condenado a ofertar e custear o tratamento, garantindo o direito à saúde de forma compatível com as convicções religiosas. Representantes dos pacientes argumentam que o tratamento sem sangue tem chancela da Organização Mundial de Saúde e que o Sistema Único de Saúde já tem os equipamentos necessários para atender os pacientes que têm recusa terapêutica ao uso de sangue. Os relatores dos processos são o presidente Luiz Roberto Barroso e o decano Gilmar Mendes. Barroso voltou para reconhecer que as testemunhas de Jeová têm o direito de recusa à transfusão de sangue em qualquer procedimento médico. E que o poder público tem o dever de fornecer o tratamento alternativo no âmbito do próprio Sistema Único de Saúde para pessoas que fazem parte da religião, desde que o custo não seja desproporcional. Se o paciente não tiver condições de arcar com os gastos, o ministro considerou que é razoável que os custos sejam pagos pelos governos. O ministro deixou claro que a recusa do tratamento não pode ser feita por uma pessoa para outro paciente. Não pode, por exemplo, ser feita por uma pessoa para um menor, pais para filhos. A recusa deve ser manifestada por um paciente que seja maior de idade, capaz e com condições de discernimento. A vontade deve ser expressa de forma livre, voluntária, autônoma e sem coação. É preciso que esteja expressa, seja prévia ao ato médico e atual, possível até mudar de ideia. Antes da decisão, o paciente deve ser esclarecido com informações médicas completas sobre os riscos do tratamento. O relator do segundo processo, o ministro Gilmar Mendes, voltou na sequência. Acompanhou o entendimento do ministro Barroso no primeiro caso. Acrescentou que o médico não pode impor o procedimento recusado pelo paciente. É um assunto bastante polêmico e a gente vai tentar, nos próximos dias, trazer um parecer de algum integrante, do parecer jurídico, inclusive, de algum integrante das Testemunhas de Jeová, que é um assunto bastante polêmico, e que deve-se opinar com conhecimento de causa. Claro. Afinal de contas, eles estão amparados e muitos deles, inclusive, têm uma carteirinha dizendo que eles não podem passar por receber transfusão de sangue. Verdade. Enfim, 6h54 agora. Estado de São Paulo implanta teste pioneiro para detectar nova variante da mpox. A Secretaria do Estado de São Paulo implantou no último dia 12 testes PCR em tempo real que permitem a detecção da nova variante do vírus causador da mpox. A metodologia foi desenvolvida no Instituto Adolfo Lutz para fins de vigilância sanitária exclusivamente e não de diagnóstico. Segundo Adriana Bunho, diretora-geral da instituição, os testes disponíveis hoje para o diagnóstico da mpox são suficientes e adequados para assistência. Ela afirma que o tratamento e o manejo clínico independem da identificação do caso. Mas a distinção é importante para a vigilância e o controle da doença no país pelas autoridades. O clado IB é uma variante do clado 1, que ficava restrita à República Democrática do Congo. O clado 2 foi o que causou a epidemia em 2022 e se disseminou pela Europa e região das Américas. Menos agressivo, promovia uma doença mais leve. Estudos indicam, no entanto, que infecções causadas pela nova variante são mais graves, mais transmissíveis e têm maior letalidade em relação ao clado 2. De maneira geral, o vírus mpox é transmitido por relações sexuais, contato direto com as lesões e por gotículas. Hoje, o único método disponível para detectar a variante é o sequenciamento de genoma completo, cuja resposta demora no mínimo 4 dias e o custo da metodologia chega a ser de R$2.000 por amostra. Segundo a Adriana, o PCR em tempo real é uma alternativa mais rápida e custa R$190 por amostra. Desde janeiro até o último dia 13 foram confirmados 577 casos da doença no estado de São Paulo. Agora 6h56, nós vamos ao intervalo, daqui a pouco temos o horário político obrigatório e às 7h10 nós voltamos com o primeiro jornal. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal.
7h10, voltamos com o primeiro jornal. Líbano ordena fechamento de escolas em áreas afetadas por ataques de Israel. O Ministério da Educação do Líbano ordenou o fechamento de escolas em áreas afetadas pelos conflitos entre Israel e o Hezbollah. Diretores de escolas de instituições educacionais em áreas que passam por tensões, atos de guerra ou condições que impedem os pais de enviar seus filhos à escola são obrigados a fechar suas escolas e informar seus alunos e as regiões educacionais, disse o Ministério da Educação e Ensino Superior no domingo. Israel e Hezbollah vêm trocando ataques nos últimos dias, no momento mais intenso desde os ataques de 7 de outubro. O grupo disparou dezenas de foguetes e mísseis durante a noite contra Israel, atingindo mais profundamente do que em ataques recentes. O segundo em comando do grupo militante disse que uma batalha sem limites está em andamento. E realmente está mesmo, que agora, com todas as ações do exército de Israel contra o Líbano também, tentando atingir o Hezbollah, né? Se o Irã entrar nessa guerra também, a gente vai ter um conflito interminável com muitas mortes no Oriente Médio. Isso está prestes a acontecer. 7h11, cerca de 600 parlamentares cobram retirada de Cuba de lista pró-terrorismo dos Estados Unidos. Parlamentares e lideranças políticas de diferentes países do mundo lançaram nesta sexta-feira, dia 20, uma carta em que condenam a manutenção de Cuba na lista de estados que, segundo o governo dos Estados Unidos, patrocinariam o terrorismo ao redor do mundo. A iniciativa reúne a assinatura de cerca de 600 representantes de 73 nações diferentes, incluindo o Brasil, que cobram de seus governos esforços diplomáticos em prol de uma reavaliação. Para os signatários, a classificação de Washington é cínica, cruel e uma clara violação do direito internacional. A ilha chegou a ser formalmente retirada da lista pelo governo Barack Obama em 2015, em um passo importante para a retomada dos laços entre os dois países depois de décadas de rompimento. Em 2021, porém, o então presidente Donald Trump voltou a incluir Cuba na relação às vésperas de deixar o cargo. Em maio deste ano, os Estados Unidos retiraram Havana da lista de estados que não cooperariam totalmente com a luta contra o terrorismo, em um dos poucos acenos da gestão Biden. Para os cerca de 600 parlamentares e líderes que assinam a carta, a medida é insuficiente. Cuba continua a sofrer como resultado de sua exclusão cínica, cruel e ilegal da economia internacional, afirmam. O democrata não aliviou as sanções ou o embargo histórico, que já dura mais de 60 anos. Na avaliação dos signatários, a designação de Cuba como país que patrocina o terrorismo seria cínica, porque a ilha comunista atua como mediadora nas tratativas de paz entre Colômbia, a guerrilha do Exército de Libertação Nacional e as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A carta ainda afirma que a classificação também seria ilegal por ferir a soberania cubana e o princípio da solução pacífica de controvérsias internacionais. Agora 6h13, 8 fabricantes de celular são notificadas por pré-instalação de aplicativos de apostas. Fabricantes de aparelhos telefônicos foram notificadas pela Secretaria Nacional do Consumidor por suspeita de pré-instalarem aplicativos de apostas em celulares novos. Para as 8 empresas notificadas, foi dado prazo de 10 dias para responder aos questionamentos da Secretaria. A Senacom questiona a existência de possíveis acordos entre fabricantes de celulares e empresas do setor de jogos de azar. O secretário nacional do Consumidor, Vadid Damus, vê risco para a população mais vulnerável, como crianças e idosos. A pré-instalação de aplicativos sem o devido consentimento e transparência pode configurar uma prática abusiva, especialmente quando afeta consumidores mais vulneráveis, como crianças e idosos, alerta. As fabricantes precisarão ainda apresentar cópias dos contratos firmados com as empresas de apostas para análise mais detalhada dos termos. Caso não cumpram as determinações, as empresas podem sofrer sanções por desobediência, como multas e abertura de processo administrativo. Era só o que faltava, não? Quer dizer, as empresas de celular agora têm o dispositivo de apostas no celular. Exatamente. A gente sabe que muitos celulares novos vêm com uma série de aplicativos pré-instalados e, de um modo geral, são aplicativos de uso comum, são aplicativos que fazem parte já do sistema até. Todo celular vai ter. Alguns deles já vêm com alguns jogos. Agora, jogos de azar pra mim é novidade. Que coisa, não, gente? Por isso que eu tô dizendo, né? A partir do momento que se liberar os jogos de azar, né, das empresas que se credenciaram para tanto, né?
a fiscalização tem que ser a todo tempo, a todo momento, full time, né? Porque senão vai acontecer o que nós estamos vendo aqui. Então... Tentaram colocar esse aplicativo, vai passar, ninguém vai perceber. Aí você tá lá, pega uma criança, por exemplo, como tá aqui na matéria, né? Pega lá o celular, um joguinho aqui, vou ver, acaba de repente, se porventura o celular, o cartão do pai já tá cadastrado ali, acaba apostando o dinheiro do pai sem o pai nem saber. Não, e daí a dívida tá naquela, né? Aquela quantia estratosférica, perdi o carro, perdi a casa, perdi, né? Então tem que ficar de olho mesmo e realmente essas empresas têm que ser notificadas. 7h15, mais de 200 milhões de mortes serão ligadas a bactérias super resistentes até 2050, aponta estudo. De 2025 até 2050, as bactérias multiresistentes e antibióticos poderão causar, diretamente ou não, cerca de 208 milhões de mortes em todo o mundo. A estimativa, baseada em dados de diferentes países, demonstra que esses patógenos são uma ameaça de saúde pública em todo o mundo, sendo necessária a adoção de medidas internacionais que combatam esse risco à saúde global, afirma uma das autoras do estudo. O artigo, publicado na segunda-feira 16 na revista The Lancet, considerou dados de 204 países e territórios desde 1990 até 2021. Além disso, 22 patógenos, 11 tipos de infecções causadas por essas bactérias e 16 categorias de medicamentos com diferentes combinações entre eles foram analisados na pesquisa. Com essas informações, foi possível realizar estimativas do número de mortes diretamente atribuídas a superbactérias e aquelas associadas quando a infecção leva a outra complicação que é reconhecida como a causa-morte, por exemplo. Só em 2021, o último ano com dados consolidados, estimou-se que 8,9 milhões de óbitos ocorreram por conta de infecções bacterianas. Dessas, 1,2 milhão foram atribuídas a bactérias superresistentes e outras 4,9 milhões associadas a esses patógenos. Os cálculos do impacto desses patógenos entre 1990 e 2021 também possibilitaram projetar o que deve ocorrer nos próximos anos. De 2025 a 2050, se medidas eficazes não forem tomadas para barrar o avanço dessas bactérias, 39 milhões de pessoas morrerão por causas atribuídas a esses patógenos, enquanto 169 milhões serão associadas a essas infecções, totalizando 208 milhões de óbitos. Eve Hu, uma das autoras do estudo e gerente sênior da pesquisa do Instituto de Métricas de Saúde e Avaliação, em Seattle, nos Estados Unidos, define as bactérias resistentes como ameaça global à saúde. Alguns fatores baseiam tal caracterização. A pesquisadora também menciona que, dentre os 8 tipos de bactérias mais difíceis de serem tratadas, de acordo com dados da OMS, 7 apresentam maior taxa de mortalidade no período analisado no estudo. Para ela, dados como esse são evidências de que uma ação urgente precisa ser tomada. Uma dessas medidas é trabalhar na prevenção de infecções. Os pesquisadores observaram que, entre as crianças menores de 5 anos, as mortes por superbactérias caíram em mais de 50% entre 1920 e 2021. O estudo sugere que isso se deve aos sucessos na redução de incidência de infecções infantis graves, como por meio de programas de vacinação e melhor acesso à água potável, saneamento e higiene. Por outro lado, nas pessoas com mais de 70 anos, a mortalidade nesse mesmo período aumentou em 80%. O Hu explica que adultos mais velhos continuam em risco de infecções resistentes, devido ao seu maior risco de múltiplas doenças e de mortalidade em geral. Por isso, adotar ferramentas para reduzir os riscos de infecções, como o que ocorreu com os mais jovens, é uma das formas de frear novas mortes por esses patógenos. Outra ação é aumentar a vigilância em hospitais a fim de, entre outros aspectos, evitar o uso inadequado de antibióticos. Esses medicamentos podem criar uma pressão no número de bactérias que não são eliminadas pelos remédios. Por isso, a prescrição de antibióticos deve ser restrita a quadros clínicos que realmente precisam desse tipo de tratamento. Modelo semelhante deve ser implementado em fazendas e ambientes rurais, de forma a barrar esses patógenos também em animais. Nossa, que terrível tudo isso, né? Daí a importância de você, duas coisas, né? Primeiro, não se automedicar. Segundo, se foi receitado antibiótico para você, não pare o tratamento na metade. Não pare, porque senão ele fica ineficaz, né? E a gente sempre assim, sempre com profissionais. Esse negócio de tomar medicamento por conta, não pode.
Sabe aquela história? Minha amiga tomou, minha mãe tomou. Não, o que serve para ela não serve para você. Exatamente. Tá? Tem que procurar um médico, vá nos postos de saúde, vá no seu médico de confiança, enfim. Você tem que se cuidar de maneira certa. Não se automedicar, que é um risco muito grande, baseado em tudo isso que a gente acabou de ler, né? Eu acho que antibiótico, por exemplo, é um medicamento que você só compra mediante receita justamente para isso. Para evitar, para coibir que você se automedique. Mas a partir do momento que você pegou ali o seu antibiótico, seja no posto, seja comprado, siga o tratamento corretamente. Porque muita gente fala, são 5 dias de antibiótico, eu tomei 3, tá bom. Não tá bom. Isso não existe. Tem que tomar o que foi prescrito pelo médico, né? E no horário, inclusive. Sim. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.